Olá a todos. O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre povo e público. Mas antes disso, dá o like no vídeo. Isso é importante pra gente. Já deu like? Não? Então pera aí, eu vou sair. Não, opa, já deu like aí já? Já deu like, se inscreveu no canal, isso é importante pra gente. Então beleza. A história do nosso país, ela é composta por dominação. Desde que os portugueses chegaram aqui, houve uma elite econômica e política que fez a dominação do país e isso se estendeu por 500 anos. A grande demonstração disso foi quando os índios foram escravizados, depois os negros africanos vieram para cá serem escravizados e a partir disso surgiu uma massa de pessoas que continuaram a ser escravizadas por outras formas, tal como é os dias de hoje. Muito observador dessa realidade, o escritor Lima Barreto ele disse uma frase interessantíssima e que é o ponto de partida aqui da nossa reflexão. Ele diz o seguinte: nós temos público e não povo. O público assiste às coisas, o povo participa. O que isso quer dizer? Significa, por exemplo, que a gente só fica assistindo as coisas e não somos sujeitos históricos, donos do nosso destino. Não somos uma vanguarda que tem autonomia de participar na luta política. Vocês querem um exemplo dos dias de hoje para entender o que eu estou querendo dizer? Seguinte, nós temos a pandemia aí rolando. O nosso presidente ele está cometendo todas as barbaridades possíveis e ele está declarando praticamente um estado de uma câmara de gás ao céu aberto, vamos dizer assim, um Auschwitz ao céu aberto. Por quê? Ele joga as pessoas para a rua, na aglomeração, faz remédio que não tem comprovação científica, tratamento precoce e várias outras barbaridades em meio à pandemia, luta contra o lockdown, que é a medida mais correta, e mesmo assim ele ainda continua governando. A gente sabe que ele continua governando por conta de uma elite econômica que o apoia. Mas em relação à população, pense com você, a população, nós, se eu falo população, eu incluo, nós estamos sendo público ou povo? A resposta é óbvia, você sabe, nós estamos sendo público, nós estamos assistindo as coisas de maneira natural, como se fosse um programa de televisão de entretenimento. Naturalizamos todo o processo de morte que está acontecendo, 3, 4 mil por dia. Não fazemos absolutamente nada. A classe política não faz absolutamente nada. E principalmente as esquerdas não estão fazendo nada. Elas estão pensando em 2022. Então, portanto, aquela ideia do Lima Barreto se aplica exatamente no dia de hoje. Nós somos público. O povo, ele tem por si só a participação social e a revolução. Nós não levamos adiante uma bandeira da revolução porque não temos um povo constituído politicamente como sujeito histórico. O que nós temos é uma história repleta de submissão e que está muito clara nos dias de hoje. Poderia perguntar: aonde estão os indignados desse país em que estão assistindo a essa coisa de maneira natural, como se fosse um filme de final de semana? Tristes trópicos é esse, para usar uma frase de Claude Lévi-Strauss. Nós estamos sendo público. Aonde está a força revolucionária do povo constituído como sujeito histórico? Ainda não constituímos. Um erro
imperdoável e que a esquerda política que assumiu esse governo poderia ter feito e minimizado esse problema era a criação de vanguardas, de sujeitos históricos, por meio de um forte processo educativo, por meio de um forte processo de conscientização, politização e reflexão crítica, por meio de processo educacional, para aí sim você ter sujeitos mais críticos em relação ao destino que lhes reserva. Mas não, preferiram sujeitos consumidores, sujeitos que apenas gastam alienadamente. O resultado disso está aí. Muitos desses que votaram no PT, votaram no Bolsonaro, o que demonstra uma total falta de capacidade política e de discernimento da situação. Pare e pense sobre isso. Sobre a ideia de povo e público. Leia Lima Barreto. Leia a obra Brusundangas, que aí vocês vão entender o que está acontecendo hoje. Tá certo? A reflexão é esta hoje. Pare e pense sobre isso. Até mais.